E muito bem, começando então o nosso programa de hoje, o programa Luz e Vida, aqui pela 103,3 Rádio Top Minas FM e também pelo www.topminas103.com.br. Você espalhado por todo o Brasil, aí ligado e acompanhando o nosso estudo. Nosso muito obrigado a você que está sempre conectado conosco, acompanhando aí esse estudo de todos os dias de segunda a sexta-feira. E nós vamos falar então deste assunto tão importante que é a apostasia. Qual o significado de apostasia? Estudos sobre apostasia é muito difícil, porque às vezes a pessoa não entende o que é apostasia e fala, você está na apostasia, mas ninguém sabe explicar aí direitinho o que é apostasia, né? Nós temos revista da Escola Dominical aqui de 1990, né, que fala sobre a apostasia, e é um estudo muito bom, onde nós aprendemos muito sobre a apostasia. O significado da palavra apostasia na Bíblia se refere ao abandono deliberado da fé. Então, a apostasia é quando você abandona a fé, viu? E a igreja cristã tem um enfrentamento, casos de apostasia desde a época dos apóstolos. Desde a época de Pedro, Paulo, João, Tiago, desde essa época já existia apostasia. Isso indica que todo cristão verdadeiro, comprometido com o Evangelho de Cristo, deve entender o que é apostasia e quais são as suas implicações. Então nós vamos estudar, vamos analisar o que é apostasia. Se você estiver vivendo na apostasia, vai ser fácil você entender isso. E se você já viu alguém viver também na apostasia, você também vai poder entender, né? Apostasia vem do grego apostasia mesmo, né? A palavra não muda no grego. Originalmente, esse termo grego tem o significado técnico relacionado à revolta política. Sabia disso? A revolta política. Mas nas escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. Às vezes a pessoa, mas como assim? Conscientemente você abandona a fé e parte para outro caminho. Você ficou apostata da fé. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Quer dizer, abandonarão a fé, né? Ficarão com revolta contra a fé. E o comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da Bíblia, à verdade da palavra de Deus. Então, por ser uma palavra grega, originalmente apostasia não é encontrada no Antigo Testamento hebraico, mas na Septuaginta, palavra difícil, né? Na Septuaginta, essa palavra é utilizada várias vezes para traduzir diversas expressões do hebraico, que denota um estado de rebelião contra Deus. Abandono de seus mandamentos e profanação dos segredos sagrados de Deus. Exemplo de Josué no capítulo 22, versículo 22, Deuteronômio capítulo 3, versículo 3, Sofonias capítulo 1, versículo 4 versículo 4 a 6, e depois Segundas Crônicas no capítulo 29, versículo 19. Você acha todas essas palavras, essa explicação sobre a apostasia lá. E no Novo Testamento, a palavra apostasia é utilizada originalmente apenas 2 vezes, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 e no versículo 21, e em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e 3. Na referência de Atos, curiosamente, a palavra apostasia, ela é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo. Ao apóstolo Paulo.
ele foi acusado maliciosamente de incitar os judeus a se desviar da lei de Moisés. Olha para você ver que coisa absurda, né? Ele foi acusado de fazer com que o povo não obedecesse a lei mosaica, né? Depois nós vamos voltar atrás e vamos falar sobre a desobediência do homem nos dias de hoje. E todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e traz advertências sobre os seus perigos para a igreja, né? O que a apostasia pode trazer de perigo para a igreja? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 3 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 2 Tessalonicenses 2, 3, 2 Pedro 3, 17. O próprio Jesus advertiu acerca da apostasia. Ele destacou que ela cresce em momento de crise, olha aí, ó, e é motivado por falsos mestres, lá em Mateus 24, 9, 12, depois você lê aí. Então, o próprio Jesus advertiu que esta apostasia, ela poderia acontecer nos momentos de crise. Muitas pessoas hoje estão afastando do evangelho por causa da apostasia. Estão negando e renegando as coisas de Deus por pensar que as coisas de Deus não vão se cumprir. O apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs da sua época, e ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram-se da fé e causaram muitos danos, né? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, fala assim, ó: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitam, fazendo naufrágio na fé, e entre essas foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha para você ver, para que não aprenda a blasfemar. 1 Timóteo no capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, olha para você ver que situação complicada quando o apóstolo Paulo citou esse versículo, dizendo que estavam entregando, que estava tendo um naufrágio, quer dizer, um afundamento na fé entre os 2 homens que eram de conselho dele, que era Himeneu, né? Himeneu e Alexandre. Mas ele entregou ele a Satanás para que aprendesse a não blasfemar contra Deus. Porque eles estavam blasfemando contra Deus. Eles, como eles estavam com a apostasia, eles estavam afastando de Deus e blasfemando contra Deus, porque Deus até ali então não tinha feito nada para ele, né? E nos últimos dias a apostasia tem crescido tanto, e a Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia crescia no meio do povo, e Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele avisa os cristãos que a apostasia era um sinal dos últimos dias. Ele ressalta ainda que uma grande apostasia precederá a grande vinda de Cristo. É uma profecia. Então o apóstolo Paulo diz, ó, quando acontecer todas essas coisas, quando você se esfriar do amor de Deus, se esfriar na fé e não acreditar mais em nada que Deus deixou escrito, aí virá o Filho do Homem. Tá entendendo? Então, quando a pessoa vive na apostasia, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, pessoas não estão acreditando em nada, a situação do país está de cabeça para baixo, as pessoas estão rindo uns dos outros, pensando que nada disso está acontecendo, né? Então, a apostasia e os últimos dias. A Bíblia deixa bem claro que nos últimos dias aconteceria a apostasia no meio do povo. O apóstolo Paulo mandou essa carta aos Tessalonicenses avisando que o povo, que os cristãos iam se apostatar da fé. E ainda disse, tem aqui um texto bíblico
em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1 a 3, que diz assim, ó, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3. Se você quer conferir aí na sua casa, não tem problema, escreve aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, você vai ver aí, você vai lendo devagarinho, ver palavra por palavra, que você vai entender isso aí. Olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós estamos vendo por aí pessoa negando até mesmo a existência de Deus. Nós estamos vendo isso aí. E apostasia não é só você se apostatar da fé, não. É negar a existência de Deus. Então nós vamos falar agora da apostasia e os falsos profetas. O que tem mais? A apostasia é liderada por falsos mestres, sabia disso? Por falsos pastores, por falsos ensinadores. E essas pessoas que pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Esses pastores que sobem em cima de púlpito e pula e sapateia e joga flores e joga água, que joga terra, que joga sal, que joga sandália, que joga roupa, que joga paletó, que joga gravata. Isso é fábulas de alegoria e é antibíblica. Na verdade, elas proclamam um falso evangelho. É nesse cenário que os cristãos nominais, falsos ministros e falsos profetas aparecem para tentar corromper o entendimento das pessoas. Eles anunciam a mensagem sem Jesus e realizam falsos milagres. É nesses aí. É nessa hora que nós devemos entender e buscar para nós entendimento cristão, para dissolver essas coisas que existem aí no meio das igrejas. Que infelizmente essas pessoas estão nos púlpitos de nossas igrejas, eles estão nas pregações que muitos escutam, estão nos livros que muitos leem e também nos hinos que muitos cantam. Esse é o resultado da apostasia. O surgimento de novas verdades, o surgimento de novas igrejas e novas doutrinas, nada mais é do que o abandono da verdadeira fé. Nada mais é do que a mudança de hábito dos cristãos para que vivam naquilo. Isso pode, isso pode, isso pode. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É essa apostasia que eu estou falando. Então, às vezes nós entendemos errado sobre apostasia. Ah, você é um apóstata. Você, nada disso. Apostasia é isso aí. É pessoas mudando a forma de adorar a Deus, mudando a forma de crer em Deus, mudando a forma de adorar o verdadeiro Deus. É a apostasia. Existe a outra apostasia, que é a apostasia e a heresia. Eu tenho um livro aqui chamado Seitas e Heresia. É tanta coisa errada que você lê, que as pessoas fazem, que você fica, meu Deus do céu, isso não pode ser verdade. Seitas e Heresia. Compre este livro, eu falo para vocês, vai na livraria, compre este livro. Talvez tenha até nesses livros antigos aí, você encontra esse livro chamado Seitas e Heresia. Compre este livro, dá uma lida, que você vai ver o que é seita, o que é heresia, o que é a religião verdadeira. Não vai me dizer que foi
a igreja católica é a primeira igreja, ou que foi a igreja que Jesus deixou. Nada disso, nada disso. Você vai encontrar lá a verdadeira adoração a Deus. Existe uma diferença grande entre apostasia e heresia. A heresia é um conhecimento errado da verdade. O conhecimento errado da verdade chama-se heresia. Paulo explica a heresia da seguinte forma. Vamos lá. 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 23, 26. 2 Timóteo no capítulo 2, 23, 26. Não preocupa não, que vai estar daqui a pouquinho, vai estar no YouTube e você pode ir lá e pegar essas referências e ler novamente, tá? É só você entrar no nosso canal lá, você vai pegar todos esses versículos que eu falo aqui muito rápido, porque o tempo é curto, mas lá no YouTube você vai poder ver a hora que você quiser, ouvir a hora que você quiser, tá bom? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 e 26. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos braços do diabo, que à vontade dele estão presos. Vamos ler de novo? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruidor com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 23 e 26. E podemos afirmar que a heresia está intimamente ligada à apostasia. E quase sempre toma-se consequência. Isso acontece porque quando há apostasia, o apóstata se afasta da verdade bíblica, rejeitando e definitivamente. Assim, ele se manifesta a um estado de rebelião contra o próprio Deus e a sua palavra. E, consequentemente, ele começa a disseminar falsos ensinos e opiniões contrárias ao Evangelho. Quantas pessoas estão pregando o Evangelho erroneamente aí porque não concordou com o pastor da sua igreja em pregar a palavra correta, acha que o pastor está pregando errado, acha que o presbítero está ensinando errado e vai procurar falsos profetas, falsos ensinamentos, e aí começa a apostatar-se da fé. Podemos afirmar que todo aquele que ensina conscientemente a heresia é um apóstata, pois ele conhece a verdade, a palavra de Deus, mas prefere ensinar de forma distorcida e mentirosa. Dessa maneira existe uma diferença entre aquele que ouve a heresia e na sua ignorância aprende de forma errada e aquele que ensina essa heresia. Pessoas que sobem no púlpito para ensinar a palavra de Deus errada, sobem no púlpito para ensinar um evangelho errado, uma doutrina errada, uma forma de agir errado, aí quer que os membros da igreja sigam exatamente como ele quer. Tá certo? Como notamos, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que para que aquele que está na ignorância ou na falta de conhecimento ainda há chance de ser despertado e salvo dessa ignorância. Por outro lado, o verdadeiro apostata não pode ser liberto.
Porque o verdadeiro apostata é aquele que conhece a palavra de Deus, mas torce a palavra de Deus de uma forma a enganar as pessoas que estão ouvindo. Usar o púlpito da igreja para pregar palavras erradas. Agora eu quero abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos. Já já estaremos terminando. A apostasia é o pecado para a morte. Em sua primeira epístola, o apóstolo João fala de um pecado que é para a morte. E que para o tal pecado era uma oração que não tinha efeito. 1 João no capítulo 5,16. A natureza desse pecado mortal já foi muito discutida entre os estudiosos. Embora alguns intérpretes defendem que João está falando de uma morte física, a interpretação amplamente aceita é a morte espiritual. Lá em 1 João no capítulo 5,16. Sob essa interpretação, muitos estudiosos entendem que esse pecado de morte é a própria apostasia. Isso também indica que a apostasia é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, da qual Jesus fala. Muitos fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo e Jesus deixou claro para aquela conduta não havia perdão. Está lá em Mateus capítulo 12, 31. A apostasia se encaixa perfeitamente nesse quadro. Já que a rejeição voluntária da verdade não pode ser revertida, isso acontece porque aquele que apostatou jamais reconhecerá o seu erro. O que caracteriza que tais pessoas não possuem Espírito Santo e que é o único que nos convence do pecado. O escritor de Hebreus falou sobre o caso de apostasia e ensinou que é impossível que os apóstolos se arrependam novamente, pois não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Hebreus capítulo 6, versículo 1, 6 e 10 a 26 a 31. Está lá. Não tem como explicar de forma diferente. A apostasia é o verdadeiro cristão. A apostasia e o verdadeiro cristão. Basicamente, existem duas interpretações sobre a possibilidade da apostasia e do verdadeiro cristão. A primeira interpretação diz que um verdadeiro cristão nunca irá apostatar. E essa interpretação mais tradicional dentre a teologia reformada. Já a segunda interpretação diz que mesmo um verdadeiro cristão pode abraçar a apostasia. Mesmo um verdadeiro cristão pode abraçar a apostasia. Por quê? Embora a discussão normalmente toma uma forma no impacto entre calvinismo e o outro lá, o arminianismo. Vale saber que o próprio Armínio nunca afirmou oficialmente que um verdadeiro salvo poderia apostatar. É por isso que muitos arminianos clássicos rejeitam a ideia da apostasia entre os cristãos verdadeiros. Eles acham que o cristão não se apostata, mas isso não é verdade. Na verdade, esse ensino de que um cristão verdadeiro pode apostatar se tornou mais popular apenas depois de John Wesley. De fato, parece que nas escrituras que a apostasia é cometida por crentes nominais, ou seja, falsos crentes que nunca foram verdadeiros nascidos de Deus. Judas, em sua epístola, descreve bem o perfil dessas pessoas. Ele diz que são pessoas ímpias que se introduzem entre os fiéis e convertem em dissolução a graça de Deus. E ainda são pessoas que, além de buscar as coisas de Deus, eles buscam de uma forma diferente, nunca foram verdadeiros crentes, nunca nasceram de Deus, né? Ele ainda diz que essas pessoas já antes estavam escritas para este mesmo juízo, está lá em Judas, no capítulo 1, versículo 4.
O apóstolo João também fala dos apóstolos como pessoas que saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso para que se manifeste que são todos de nós. 1 João no capítulo 2, versículo 18, versículo 19. Para encerrar essa primeira parte, eu quero dizer para você o seguinte, dentro desse versículo aí de 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Explicando isso aí, dentro da teologia, que é o estudo de Deus, é o seguinte, vou interpretar da forma que eu entendo dentro da teologia, tá, gente? Se alguém discordar, não tem problema, pode mandar para cá a discordância, que nós acertamos depois. Quando diz aqui, ó, saíram de nós, mas não eram de nós, muitas pessoas da Igreja Católica, eu vou dizer claramente assim a forma, muitas pessoas da Igreja Católica falam que as pessoas saem da Igreja Católica e vai para a Igreja Evangélica porque nunca foram católicos. Tá entendendo? Mas se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. A Igreja Católica pega esse versículo e faz dessa forma. Vocês saíram da Igreja Católica, foram para a Igreja Evangélica, então vocês não pertencem a nós, pois vocês nunca foram de nós. Olha, eu já trago aqui para a Igreja Cristã Evangélica da seguinte forma. A pessoa sai lá do mundo da apostasia. Nós estamos falando da apostasia, então vamos falar dessa forma. Sai lá do mundo da apostasia, vem para a Igreja Evangélica. Ele conhece a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele conhece a verdade. Ele abandona a apostasia, mas ele não abandona a apostasia de forma total, somente parcial. Nós falamos sobre isso aqui, sobre a pessoa deixar ou não a apostasia, mesmo sendo cristão. Então, o ensinamento desta palavra dentro da teologia é a seguinte: ele sai da Igreja Católica ou sai lá do Espiritismo, sai de outras seitas religiosas e vem para o Evangelho, aceitando Jesus como único Salvador. É o que a Bíblia manda. Não é que a igreja placa tal é a melhor igreja, não. É aquela que prega o Evangelho, por isso chamada-se evangélica. Nesta explicação, as pessoas saem de lá e vêm para a igreja evangélica, mas, por exemplo, o espiritismo não saiu dele, o catolicismo não saiu dele, o adventismo não saiu dele. Então ele vai ficar ali, dentro da igreja cristã evangélica, os pés, as mãos, os braços, mas a sua cabeça está lá fora, está vivendo a apostasia. Apostatar-se da fé é negar a Escritura Sagrada. Eu estou aqui nesta igreja, mas o meu coração está lá na igreja tal. Se eu pudesse, eu estaria lá. Eu estou cultuando a Deus aqui, mas a minha vontade é de estar no meio daqueles irmãos. Olha, irmãos, está tudo errado. Eu estou aqui cantando, louvando, mas eu queria estar lá louvando, lá na minha igreja. Por que não vai para lá, meu querido? Você vai pecar menos. Se você for para lá, você vai pecar menos. Sabe por quê? Porque você vai viver no meio daqueles que já estão fazendo o que é errado. Tá entendendo? Eu saí de um centro espírita, eu saí dentro do centro de macumba. E quando eu saí do centro de macumba, eu não me arrependi de ter saído do centro de macumba, não. Sabe por quê? Porque lá não aprendi nada. Lá eu não aprendi nada, eu não tive nada para aprender lá. Tá entendendo?
Jamais eu disse em outros lugares que eu estou, como é bom que se eu estivesse lá, nem pensar. O porco não pode voltar à sua lavagem. O cachorro não pode voltar ao seu estrume. Tá entendendo? Largou, largou. Eu sempre digo um ditado que figurinhas repetidas não completa álbum. Então, se eu deixei, é porque não era bom. Se eu abandonei, porque não era bom. Eu convido a você para estar amanhã comigo neste mesmo horário, às 18h30, para nós darmos continuidade a esse estudo maravilhoso sobre a apostasia. Esse estudo foi pedido da Malu Godinho, que pediu para falar sobre a apostasia. Principalmente neste período agora em que nós estamos vivendo, o período da apostasia. Pessoas que não estão acreditando nas coisas de Deus, estão vendo as coisas de Deus acontecendo. Olha, gente, ontem, lá aonde moram os meus filhos, lá em Vespasiano, e próximo de lá, São José da Lapa, onde nós temos vários ouvintes em São José da Lapa. Nós tivemos 2 tremores de terra lá ontem. 2 tremores de terra forte, me parece que é 4,3 na escala Richter e 4,5 em Vespasiano, 4,3 em São José da Lapa, se não me engano. Então, lugar que nunca tremeu terra, morei na vida toda, nunca tremeu terra, agora está tremendo. Estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. Se você não está acreditando nisso, então acredite. Acredite. Estamos vivendo a época da apostasia, onde as pessoas estão negando a fé em Deus para continuar vivendo do jeito que está, do jeito que quer. Pessoas desobedecendo às normas de segurança, pessoas desobedecendo às normas do Ministério da Saúde, para que ande com máscara, use álcool em gel, que lave as mãos, que mantenha distanciamento, pessoas negando aí a vacina, negacionista, negando o uso da vacina, falando que a vacina mata, que a vacina vai provocar doença, que a vacina vai disseminar as pessoas na terra, que a vacina vai mudar o DNA das pessoas. Parem com isso, isso é crime. Isso é crime falar um negócio desse. Se você não quer vacinar, fique para você. Você não quer vacinar, cale-se a boca e fique caladinho no seu canto, não fale mais nada, porque se você não quer vacinar, isso é problema seu. Agora, aqueles que querem vacinar, não tire da cabeça dele a vontade dele querer ajudar o país, ajudar o mundo e ter vacina em vacinar, para que não aumente o número de pandemia em nosso país, porque não tem mais leito vazio praticamente em todo o estado de Minas, em todo o Brasil, e está faltando leito para as pessoas se curarem. Deixa de ser idiota e comece a pensar nisso. Apostatando-se da fé, apostatando-se da verdade bíblica, da verdade de Deus, da verdade daquelas pessoas que estão do seu lado, que as pessoas estão sofrendo, você está dizendo que não tem doença, não existe doença, que isso aí é coisa política, que estão matando para falar que a doença que está matando. Deixa de ser bobo, você não é médico. Se você cair no hospital, você vai ver que não é verdade, você vai ver que a situação é outra. Quando você começar a sentir os sintomas dessa maldita doença, você vai ver que não é essa coisa que você está falando, não é essa coisa que você está pensando. Os bolsonaristas estão pregando, falando, dizendo que a doença não existe, que é uma gripezinha, ninguém com máscara, fazendo aí a pessoa acreditar que usando a máscara ou não usando a máscara não vai ter perigo nenhum. Para com isso. Para com isso. Acredite. Os seres humanos estão sendo dizimados aqui na Terra e vocês estão aí pensando que está tudo legal. Não está tudo legal. Acredite nisso. Acredite nisso. Confie em Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Mas faça a sua parte também. A palavra oração, sempre digo que a palavra oração se divide em 2. Orar e ter ação. Oração. Ore e haja. Haja com muita fé, com muita segurança, com muita dedicação. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida, com mais um programa esse que é líder de audiência.
aqui pela 103,3, Rádio Top Minas FM em Juiz de Fora, e também no www.topminas103.com.br. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.